Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito ao novo refis, assim como foi noticiado durante a semana passada, que o governo federal estaria publicando um novo refis. Na verdade, se trata da Lei 14.740 de 2023 e, como se verá mais adiante, não é um refis de forma ampla como os refis anteriores, os programas de regularização de débitos anteriores. Este refis, se é que dá para se chamar de refis, na verdade, ele é uma edição de uma lei que possibilita uma autorregularização por parte daqueles contribuintes que não declararam débitos por questões de interpretação da legislação, processos judiciais, e que estejam em débito com a União e que ainda não foram autuados. Então, a Lei 14.740, 2023, ela dispõe sobre a autorregularização incentivada de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e que ainda não tenham sido constituídos até a data da publicação da lei, inclusive em relação aos quais já tenha sido iniciado o procedimento de fiscalização e créditos tributários que venham a ser constituídos entre a data da publicação da lei e o termo final de adesão a esta lei. O que significa, então, que este refis, que na verdade não é um refis para os débitos que já estão declarados, que já os contribuintes já estão devedores junto à Receita ou à Procuradoria, é um refis para aqueles débitos que ainda não são de conhecimento do fisco, então, o contribuinte adotou um procedimento na sua escrituração contábil, fiscal, minorou o recolhimento de tributos e agora, em função de decisões, a interpretação, esse tributo passa a ser devido. O contribuinte, então, a Receita, a União, com essa lei, ela está possibilitando que todos os contribuintes que estão nessa situação venham a declarar esses débitos e recolher com as benesses dessa lei. E também aqueles contribuintes que estão sob fiscalização e que até a data do final do prazo de adesão para essa autorregularização venham ser autuados, também poderão incluir esses débitos nesse programa. Quais são as condições, então, para a autorregularização? Para aderir à autorregularização, o contribuinte deverá fazer uma confissão e o pagamento total ou parcelamento do valor integral dos tributos confessados, com redução de 100% dos juros de mora. É lógico que, como se trata de uma confissão autorregularização, a multa já não é devida, porque se nós estamos falando de autorregularização através de uma confissão de débitos, hoje os contribuintes já podem fazer essa confissão e recolher os tributos sem a multa. É lógico, acrescido dos juros. Mas aqui, a benesse que essa lei traz é a isenção de 100% dos juros moratórios. Então, o contribuinte deverá pagar no mínimo 50% do débito à vista, então 50% do valor do principal deverá ser pago à vista, e o restante em até 48 prestações mensais e sucessivas. Então, outra benesse também, aqueles contribuintes que possuem prejuízos fiscais, eles poderão quitar o débito mediante a utilização de crédito de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da contribuição social, ou até mesmo com o uso de precatórios. E além disso, além de poder usar esses benefícios fiscais, o contribuinte ele não está obrigado a oferecer a tributação, nem para fins do imposto de renda, nem para as contribuições do PIS e da COFINS, a redução de multa e juros em decorrência da autorregularização. Ou seja, ele poderá considerar como despesa dedutível essas reduções e não tributar.
é lógico que se fala só dos juros, porque a multa já não incidiria. Então, essa seria praticamente o tão chamado refis, que foi noticiado durante a semana, mas que não se presta para regularizar débitos que os contribuintes possuem atualmente, junto à Receita Federal e à Procuradoria. Só se presta para os débitos que não foram declarados ou não foram ainda objeto de autuação pelo fisco. E o prazo de autorregularização é 90 dias após a publicação da lei. Então, vamos aguardar aí, vamos ver, vai vir instrução de regulamentação de toda essa lei e talvez ocorra aí uma ampliação desses benefícios. Pode ser que o governo, dentro da esteira desse procura por regularização dos contribuintes que estão em débito, estenda esse benefício para os débitos já declarados, mas até o momento não. É só para débitos que ainda não foram constituídos. Então, na legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir seria esse. Fique agora na sequência com os colegas Luiz Antônio e André. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá. Bom dia a todos. A partir de agora vamos comentar algumas alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul publicadas na semana passada. Vamos começar com a questão das transferências de mercadorias em operações interestaduais. É que houve a publicação de um novo convênio do ICMS sobre o assunto, o de número 178. E de acordo com a notícia publicada no site do CONCEFAZ, que é um órgão do CONFAZ, no dia 1º de dezembro de 2023, os secretários de Fazenda e dos estados e do Distrito Federal aprovaram, na reunião do CONFAZ, que houve na sexta-feira, dia 1º de dezembro, a regulamentação proposta pelo convênio do ICMS, que trata do assunto das transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo sujeito passivo, atendendo à determinação do Supremo Tribunal Federal na ação direta de constitucionalidade número 49, a ADC 49. Em outubro, os estados haviam aprovado o outro convênio de número 174, mas ele foi rejeitado em função de que o estado do Rio de Janeiro não aprovou dito convênio. Então, houve a necessidade da publicação desse novo convênio e em função de que havia uma citação da Lei Complementar 2475 sem especificar os dispositivos. Então, havia esta ambiguidade, ou seja, a necessidade de que houvesse a aprovação unânime de todos os estados era exigida pela Lei Complementar 24, enquanto que pelo CTN não havia essa necessidade. Então foi necessário publicação de um novo convênio. O novo convênio, então, foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União, do dia 2 de dezembro, e a decisão, então, do Supremo Tribunal Federal, quanto à modulação dos efeitos da ADC 49, foi determinada em abril deste ano pelo ministro do STF, Luiz Fux, relator da matéria. Por maioria dos votos, os magistrados definiram que a inconstitucionalidade da incidência do ICMS nas operações entre estabelecimento do mesmo titular teria eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, prazo limite para que os estados disciplinassem a questão das transferências dos créditos. Então, abre aspas, em julgar procedente os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pro futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos
extrajudiciais pendentes de conclusão, a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito e exaurido o prazo sem que os estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimento do mesmo titular, fica reconhecido o direito aos sujeitos passivos de transferência de tais créditos. Isto foi o que ficou escrito na própria modulação, né, que é feita pelo ministro. Então, por isso a necessidade de uma nova reunião para que houvesse, então, o saneamento daquele primeiro convênio, o 174, e agora, então, sendo definido pelos estados a forma como deve ser feita transferência do saldo da mercadoria e também do próprio saldo credor ou do crédito correspondente às mercadorias. Isto ficou definido de uma forma um tanto simples, ou seja, a mercadoria é transferida com a incidência do imposto pela alíquota correspondente. Então, tal como hoje é feito, né? Então, vai continuar sendo feito a partir de 1º de janeiro de 2024. Isto de acordo com as normas estabelecidas pelo novo convênio, o 178, publicado no dia 2 de dezembro. Passando agora para as alterações na Instrução Normativa 45, tivemos a alteração da Instrução Normativa número 90, publicada no dia 29 de novembro de 2023, e ela trata da prorrogação da vigência do projeto piloto Compliance Tributário. E isto, então, ficou até 30 de março de 2024 a vigência desse projeto. Esta instrução normativa, então, entra em vigor dia 1º de janeiro de 2024. E a outra instrução, a de número 91, trata do ICMS substituição tributária, onde fixa a lista de preço final ao consumidor de bebidas para aplicação a partir de 1º de dezembro de 2023, quanto à substituição tributária do ICMS. Então, estas as alterações vinculadas à legislação própria do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Então, eram estas as informações que gostaríamos de transmitir aos senhores. Fiquem agora, então, com o colega André, que irá comentar as alterações na área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia. Abrimos a parte final do painel tributário da CCA Bernardon, informando que foi dispensada a apresentação da GFIP relativa às contribuições previdenciárias devidas em razão de decisões condenatórias ou homologatórias proferidas pela Justiça do Trabalho que se tornarem definitivas a partir de 1º de outubro de 2023. Conforme já comentamos em outros encontros, as informações das reclamatórias trabalhistas passaram a ser escrituradas no evento S2500 do E-Social, confessadas em DCTF Web e recolhidas mediante DARF gerado pela DCTF Web. Outra informação importante para compartilharmos com vocês é o fato de que o Ministério do Trabalho e Emprego elegeu o PIX como a única forma de recolhimento do FGTS digital. O pagamento poderá ser efetuado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga, sendo gratuito para os contribuintes pessoas físicas e jurídicas na modalidade PIX cobrança. Excepcionalmente, apenas no dia do vencimento da guia do FGTS digital, o empregador deverá efetuar o PIX até às 23 horas. Nos dias que antecede o vencimento, não há limitação de horário para pagamento. É válido frisar
que o Pix deverá ter como origem valores depositados em conta bancária. Desse modo, o pagamento deverá ocorrer pelo usuário utilizando os sistemas disponibilizados pelo seu banco ou agente financeiro. Ainda assim, o empregador poderá efetuar o pagamento de uma guia Pix em casas lotéricas, desde que o valor para pagamento tenha como origem um Pix saque, ou seja, é realizado um saque na lotérica utilizando essa opção e com esse saldo é efetuada a liquidação da guia Pix do FGTS. Cabe destacar que a modalidade de Pix saque pode ser efetuada em qualquer lotérica, mesmo que a conta bancária seja de outro banco. Também na semana passada foram publicados no portal D-Social os novos manuais de orientação D-Social versões 1.1 e 1.2. O destaque refere-se ao principal prazo de envio do E-Social, que agora, quando o dia 15 recair em dia não útil para fins fiscais, será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. E encerrando o encontro dessa semana, informamos que foi aprovado e divulgado pela Receita Federal do Brasil o layout aplicável aos campos, registros e arquivos da Declaração do Imposto sobre a Renda retido na fonte, DIRF, para apresentação das informações relativas aos anos calendário de 2023, situação normal, e 2024, nos casos de situação especial. Essas seriam as informações que gostaríamos de transmitir no painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.